a tua filha que vai ministrar a tua palavra nessa noite. Abençoa, Pai, a vida dela, Senhor. Abençoa sim, ó Deus amado, que ela possa falar, ó Pai, aquilo que tu colocar no coração dela nessa noite. Aleluia. E abençoa a tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 3 até o 11. Depois nós vamos pular por 17, por 18 e por último o 22. 1 João, capítulo 21, o versículo 3 diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E lá naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: Não. Repita comigo: Não. 1, 2, 3 e já. Não. Jesus já sabia, mas ele queria essa resposta. E o versículo 6 diz assim: E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Estava de roupa de mergulho para pescar. E lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Repita comigo: cheia de peixes. Vamos, 1, 2, 3. Cheia de peixes. Engraçado que o Alisson fala lá do banheiro. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Vamos falar só o número: 153. 1, 2, 3. 153. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Pule para o versículo 17, que diz assim: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão se entristeceu por lhe ter perguntado isso pela terceira vez: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus, porém, lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te sentias de ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas agora, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingerá, e te levará para onde tu não queiras. Pule para o 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa isso a ti? Segue-me tu. Só até aqui os irmãos podem se assentar. Os irmãos podem dar o lanche dessas crianças para ver se eles ficam quietos. Pode dar o lanche. Ore e dá o lanche para ver se acalma as criaturas. Irmãos, você viu falar da grande pesca
só para os pequenos. Você pensa que essa grande pesca é aquela pesca maravilhosa, né? Onde os discípulos não tinham pescado nada e pela manhã Jesus veio com uma grande multidão atrás dele. Jesus pediu um barco emprestado, pregou e depois falou para eles: vocês pescaram alguma coisa hoje? E Pedro falou: não pescamos nada. Então volte para o alto mar e pesque. Vocês estão pensando que é essa parte, né? Essa pescação, essa pesca, mas não é. Essa pesca que aconteceu, vou resumir para os irmãos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, e voltou a aparecer aos 11, mas depois ele sumiu. E os discípulos ficaram meio perdidos. Então, Pedro falou isso aqui para Tomé, Natanael, Pedro, Tiago, João e outros 2 discípulos: vamos pescar. Os 7 discípulos resolveram: vamos pescar. Pedro, irmãos, parece que estava meio perdido, não tinha muito o que fazer. Jesus morreu. Jesus tinha explicado que ia morrer e ia ressuscitar, mas eles não entenderam isso direito. Então Pedro parece que estava meio perdido no que ele ia fazer, e ele voltou à velha prática, ir pescar. Às vezes nós só fazemos o que nós sabemos. Às vezes nós não fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. O Senhor tem coisas novas para você fazer, creia nisso. O Senhor tem bênçãos para te dar, desde que você faça aquilo que Ele quer. O Senhor tem novidade de vida para você hoje. O Senhor tem coisas novas, coisas que Ele já te falou, que é para você começar a fazer. E às vezes talvez você esteja na prática antiga. Vou explicar. Naquela primeira pregação, Jesus encheu o barco de peixe. Eles pescaram muito. E aí Pedro ficou deslumbrado com aquela situação e falou que o Senhor era o Senhor dos senhores. E Jesus falou para ele: larguem tudo e venham atrás de mim, que vocês vão ser pescadores de homens. Aconteceu tudo que vocês sabem. Jesus pregou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eles não foram fazer o que Jesus mandou. Jesus não mandou eles irem pegar peixe. Jesus mandou eles irem pescar homens. Jesus mandou eles irem pregar o Evangelho. Jesus mandou eles irem fazer aquilo que era a vontade do Pai. Jesus falou aquilo que eles tinham para fazer, mas eles esqueceram tudo. Vou resumir o versículo 3. Eles foram pescar e não pegaram nada. Quer dizer, deu ruim de novo. Será que deu ruim de novo na nossa vida? Mais uma vez está dando ruim. Eu já passei muitos ciclos na minha vida, irmãos. Ciclos de coisas boas e ciclos de coisas ruins. Ontem eu passei uma coisa muito boa no hospital, que foi ouvir da médica que ela não esperava a fono, que João voltasse a falar. E ela sentou comigo num momento assim muito íntimo, que ela não me dá essas confianças, porque eu só chego lá e ela dá esporro na gente, porque a gente não faz exercício, porque a gente não come direito, e ela se preocupa com ele. E ela falou assim: olha, ele está muito melhor. E eu pensei que ele nunca mais ia falar. Vocês são mães, vocês sabem como como é que é ruim a gente ficar ouvindo alguém falar pra gente que nosso filho não vai melhorar, que alguém pensar a pequena possibilidade que nosso filho está doente, mas não vai ficar curado, que nosso filho não vai ficar bom. É o nosso filho, irmãos, é aquele que nós criamos, é aqueles que nós amamos. E a pessoa vem e fala assim: eu pensei que teu filho nunca mais ia ficar bom. E toda hora eu escuto isso. Toda hora a gente supera as expectativas, mas toda hora eu escuto isso. E ela falou: ó, ele está muito bem, ele está acima da expectativa. E hoje nós fomos no outro médico, porque nossa vida agora é em médico. Mas é para melhorar. Tem hora que a gente vai no médico porque está morrendo, tem hora que a gente vai para melhorar. E a médica falou: está melhorando. E isso te edifica, sabe? Isso é palavra boa. Isso é bom para a gente ouvir. É ruim quando dá ruim, não é ruim? Quando a gente vai e não pesca nada. Quando a gente vai e insiste em fazer aquilo que não... aquilo que a gente estava acostumado a fazer, mas não é exatamente aquilo que Deus queria que a gente fizesse. E dá ruim de novo, e dá ruim de novo, e dá ruim de novo. Aí, deu ruim, os discípulos esqueceram de tudo. A princípio, Jesus morreu. Jesus explicou detalhadamente: vou morrer, vou ressuscitar. Ele ressuscitou, ele apareceu para eles, mas ele deu uma sumida. Vou falar para vocês, é como se Jesus tivesse dado uma sumida. Aí o pessoal pensa que Jesus sumiu mesmo. Mas escute o que eu estou falando.
Jesus está vendo. Olha aqui no versículo 4. O versículo 4 diz assim: sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Você pensa que Jesus sumiu? Jesus não sumiu não, irmão. Jesus não some, não te larga. Jesus não abandona o barco. Ele não sai da nossa vida se a gente está dentro da vontade dele. Jesus está vendo, Jesus está vendo. Jesus estava lá na praia só olhando. Aí Jesus, é engraçado, né? Jesus viu que eles chegaram sem pescar nada e perguntou: pescaram alguma coisa? E o que eles disseram? Não. Muitas vezes a gente não pesca, né, irmãos? Temos passado um momento de muita privação, esse momento de crise, de não sei o que, de pandemia, e vou admitir que está difícil pescar. Está difícil pescar. Está difícil pescar. Mas se você estiver com Jesus, Ele te dá o ponto exato para você pescar. Amém? Amém? Estão aí vocês? Sabe por quê? O que vocês falaram? Não. Vocês pescaram alguma coisa? Não. Viu? Arthur está comigo aqui na pregação. Mas ele disse: lança a rede à direita do barco e achareis. Jesus hoje te fala com precisão, irmão. Lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Lança a rede à direita. Nada contra a esquerda, porque eu sou canhota. Mas Deus fala: lança a rede à direita. Jesus é certeiro, irmão. Jesus é preciso. Jesus te dá o lugar certo que você tem que pescar. Amém? Será que você está querendo pescar na hora errada? Será que você está querendo pescar no lugar errado, na esquerda? Porque Jesus mandou pregar à direita. Se Jesus viu que eles não trouxeram nada e teve que falar à direita, é porque eles estavam na esquerda, no lugar errado. E no lugar errado a gente não pesca nada. No lugar errado é trabalho à toa, irmão. No lugar errado é sujar as redes e não ver pescaria, não ver peixe, não ver provisão, não ver nada. A única coisa que eu estou vendo é o Emanuel lá na beira da rua. E ninguém vê. Está na ponta da calçada ali. Mas Deus livre, ó, o anjo botou ele para dentro de novo. Irmão, é sério, eu estou brincando, mas é sério. Jesus hoje quer que você pesque no lugar certo. Jesus quer que você pesque no ponto preciso onde Ele falou. Se você não está me entendendo, Ele vai fazer você entender ainda hoje. Porque Ele vai colocar na sua mente a situação exata que você está passando, a situação exata que você está vivendo, o erro exato que está cometendo, para você ir e pescar no lugar certo. Porque Jesus é preciso, porque Jesus manda você ir no lugar certo, no lugar exato, na hora exata, no momento exato. E aí, o discípulo que Jesus amava, no versículo 7 diz assim, o versículo que Jesus amava era o João. Vou falar porque eu adoro falar esse nome, era o João. Era o evangelista que Jesus mais gostava, era o João. Sinto muito, mas era o João. Me desculpa o Pedro, me desculpa o Tiago, mas quem ele mais gostava era o João. E o João tinha intimidade com ele, porque o João falou assim: é o Senhor. Os outros andaram com Jesus 3 anos. Jesus ressuscita, aparece para eles em casa. Depois Jesus ressuscita de novo na praia. Ninguém conhece. Dá uma palavra de vitória, dá uma palavra precisa e ninguém conhece. Será que você está reconhecendo Jesus hoje? Será que você está entendendo o que Jesus está falando com você? Será que você está ouvindo o teu Senhor falar contigo? Aquele que ama Cristo o reconhece em qualquer lugar. E João falou: é o Senhor que está ali na praia, é o Senhor que está falando ali conosco, é o Senhor que está nos ajudando nessa pescaria hoje. Aí o Pedro, muito bonachão, aí sim, Pedro botou uma túnica. Pedro estava de shortinho lá pescando, tá? Não se escandalizem, porque aqui fala que ele estava nu, é porque ele estava lá pescando. Aí ele se arrumou e foi atrás de Jesus. Só foi preciso alguém falar com eles que era o Senhor, para eles reconhecerem Jesus. Que eu possa estar falando hoje e que você reconheça que Jesus ainda está na tua vida, que Jesus ainda está te olhando, que Jesus está pertinho, só vendo, falando: é aqui, é à direita. E que se você for e fizer o que Ele fala, você vai pescar muito peixe, amém? Amém. Aí, olha só, que barato. Vou falar para vocês o que aconteceu no versículo 9. Hoje estou muito cheia de gírias, não sei porquê. Logo que saltaram na terra, viram ali brasas, um peixe já posto em cima e pão. Jesus preparando churrasco na praia. Me perdoe a liberação. O que Jesus estava fazendo? Jesus já estava com peixe na brasa. Vamos comer um peixe na brasa com Jesus hoje? Vamos?
Ele já preparou, já acendeu o fogo, já botou um peixe. Ele já botou um peixe, de fome tu não morre. Ele já botou o pão, que é o pão da vida, que é a palavra de Deus, que é a luz, que é o caminho dele. Ele já botou tudo para você, já está lançado na churrasqueira de Jesus, peixe e pão. Você quer comer? Quer comer esse churrasco com Jesus? Você quer ou você não quer? Ah, irmãos, Jesus preparou um banquete, irmãos. Jesus já tinha preparado um banquete. Tem gente que não gosta não, mas peixe na brasa é muito bom. Antes deles chegarem, antes deles pescarem, Jesus arrumou aquele fogo na praia. Olha só que milagre, Jesus arrumou brasa na praia. Acho que Jesus foi comprar no carvoeiro? Não, é milagre. Já tinha um peixe lá. Tu acha que Jesus que pescou? Não, já era milagre. Já tinha um pão lá. Tu acha que ele foi na padaria? No meio da praia? Já era um milagre, a mesa já está posta para você, a mesa está aqui, já tem o pão, já tem o peixe, já tem o fogo do Espírito para você, é só você chegar. Aleluia. Ai, ai, mas aí vem o versículo 10, o versículo 10 diz assim, Jesus falou, trazei dos peixes que agora vocês apanharam. Meus irmãos, para vir no churrasco, é igual no churrasco da família, você tem que trazer alguma coisa também. Trazei agora os peixes que vocês apanharam. Vocês não apanharam peixe? Então vocês têm que trazer. Jesus não te deu a provisão? Jesus não está te dando provisão? Então você tem que trazer a provisão. Jesus não está te dando alimento, Jesus não está te dando palavra, Jesus não está te dando coisa, você tem que trazer pelo menos o teu louvor, a tua adoração. Você tem que trazer para Ele de corpo e alma, entregar o teu melhor culto, a melhor adoração, a maior gratidão do mundo, porque Ele já te deu. Ele já está com a mesa aqui posta para você. Mas ele ainda assim, ele ajudou na tua pescaria. Tu pescou e tu tem peixe. Tu tem garrafa para trocar, irmão. Tu não está vazio não, tu não está cru não. Tu não é vaso seco não. Tu não é vaso emborcado não. Tu já é vaso cheio. Tu já é vaso da igreja. Tu já é vaso que tem que ser usado. Tu tem que apresentar alguma coisa. Jesus falou, vem e traz o teu peixe. Temos peixe para trazer? Pescamos. Fomos com aonde? Fomos para o lugar certo, na direção direita, aonde Ele mandou. Se você, vou repetir, se você foi na direção que Ele mandou, tu já pescou. Se tu já pescou, traz para participar desse banquete, porque é isso que Ele quer. Trazer agora os peixes que você apanhou. Você também tem que pegar esses peixes, irmão. Você também tem que apresentar o que você trouxe. Você tem que apresentar alguma coisa. Você não é mais puro, cru de palavra, de bênção, de chegar e não ter nada para apresentar para Jesus, não. Ele já te deu o peixe. Se o peixe é tua família, traz a tua família. Se o peixe é provisão, traz o teu dízimo. Se o peixe é teu irmão, traz o teu irmão, mas traz alguma coisa para participar desse banquete, amém? E aí, outra coisa que me inculcou muito, versículo 11 fala assim, Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Um milagre, porque eram grandes, muito bem. Mas aí eu encuquei, por que 153? Quem contou? Quem estava lá para contar? Quem foi esse contador? 1, 2, 3, 4, 50, 70, 152, 153. Por quê, irmãos? Por quê? Aí eu fui atrás do 153 na Bíblia. Não é na Bíblia fala de números perfeitos. Fala do número 7, que é um número perfeito. Mas o 153 só fala assim, é o que está no versículo tal. Ah, tá, que é o que está no versículo 11 do capítulo 21, eu sei. Mas por que desse 153? Por que a preocupação do salmista, do evangelista, falar esse número, pregar, dar esse detalhe, 153. E aí eu fui pesquisar, o que é o número 153? Aí eu entrei na matemática. Aí, se aqui tivesse alguém matemático, eu ia entender o que eu estava falando, né? Depois tu pesquisa lá na internet, faz igual eu, vai no Google, o significado do número 153. Pois bem, para os matemáticos, para os cientistas, para os caras da lógica, os caras da ciência, o número 153 é um número triangular, que significa um número perfeito. Não vou explicar porque eu não entendi quase nada. Porque falou que se somar ele com ele mesmo, dá 153. Se somar ele ao quadrado, dá certo. Se somar o 153 ao cubo, dá certo. 1 mais 5 mais 3, não sei o quê, dá 153. E eu mostrei isso aí para o João, e o João falou, mãe, não acredito que tu vai falar isso.
Falei, não, João, não vou entrar com detalhes, porque aqui está falando da lei de Lerner, da lei do Einstein, dos matemáticos mais entendidos do mundo, que calcula a matemática, porque a matemática também é precisa, sabe, irmãos? Para quem não sabe, matemática é uma ciência muito precisa, muito exata, infinita, porque os números são infinitos e maravilhosa. Se vocês forem ver a matemática, tem coisas incríveis na matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que multiplicado por 9, 8, 7, 8, dá o resultado perfeito. E o número 153, para os matemáticos, é um número perfeito. Então, olha aí a ciência, olha aí a maravilha de Deus. Ele botou um número perfeito naquela pescaria. Ele botou um número que fecha direitinho naquela contagem. Lá na internet, depois tu olha, que é muito interessante. Fala que o 153, até de trás para frente, até ele sendo 351, ele é perfeito. Porque quando tu calcula lá, ele dá a raiz quadrada exata. Ele fecha, tem número que não fecha. Jesus não falou aqui uma fração. Pescamos 152,5. Jesus não dá uma metade. Jesus não dá sobra. Sabe aquela conta que tu faz, que tu nunca mais fez conta? Que agora só tem calculadora? Que dava aquela sobrinha? Jesus não dá isso. Jesus dá um número perfeito. Amém? Jesus hoje te dá uma palavra perfeita. Jesus hoje te dá uma direção perfeita. Jesus hoje te dá um número perfeito para você seguir. E não é para você jogar na loteria nem nada disso, não. É para você ter o caminho de Deus perfeito na sua vida. Amém? Jesus é perfeito, Ele é detalhista, irmãos. E aquilo ali, para mim, sabe, foi uma coisa muito, muito maravilhosa, essa palavra. E aí, eu estava pesquisando sobre essa palavra, porque eu também estava pensando assim, eu vou pregar na pesca maravilhosa. Aí eu vi na internet que aquela primeira pesca de Jesus, irmãos, preste atenção aqui, deixa as crianças para lá, dá comida para essas crianças que elas ficam quietas. Isso é falta de comida que vocês não trazem. Tem um ali que bateu um bom macarrão agora. A primeira pesca foi chamada pesca maravilhosa, quando Jesus fez eles voltarem ao mar e pescarem aquele monte de peixe. Mas essa segunda pesca chama-se a pesca milagrosa. Qual a diferença da pesca maravilhosa para a pesca milagrosa? Tu pensa que está lá na internet, molinho? Tá não. Procurei. Meu Deus, o que é isso? Pesca maravilhosa, pesca milagrosa. Eu tenho 30 anos de evangelho, eu nunca me atentei. Eu mal me atentei que tinha tido 2 pescas grandes. Agora saber que uma era maravilhosa, a outra era milagrosa. Por quê? Aí Deus me deu a seguinte direção. Na pesca maravilhosa, quem estava lá? Jesus. Jesus estava vivo, não estava? Jesus tinha começado o seu ministério ali. Começou, já foi pregando, fez aquela pesca maravilhosa. Mas nessa última pesca, Jesus estava lá? Estava. Mas Jesus estava ressuscitado. Então, ele estava ressuscitado. Era mais do que ele estava vivo, irmãos. Esse povo aqui viu ele morrer. Esse povo aqui viu Jesus morrer naquela cruz, cheio de cravo, cheio de espinho, padeceu. Ficou 3 dias sumido, foi lá no inferno, pegou a chave do inferno, no 3º dia ele já ressuscitou. Essa pesca era milagrosa, porque Jesus estava ressuscitado. E Jesus está ressuscitado na sua vida, creia você ou não, Jesus hoje é ressuscitado, Jesus é vivo, Jesus é ressurreto, mas ele passou um processinho, tá? Ele passou aqui na terra vivinho, igual você, igual eu, ó. Carne e osso. Depois ele morreu, ressuscitou, foi ali, comeu um peixe na brasa com o pessoal, que nessa hora que ele comeu o peixe na brasa, ele já tinha morrido e estava ressuscitado e subiu ao céu. Então tudo que acontece na sua vida hoje não é só uma maravilha, é um milagre. Tudo que você vive hoje é graças a Jesus, milagrosamente, porque Jesus está ressuscitado. Porque se ele não tivesse ressuscitado, nós nem aqui estaríamos. Nós podíamos estar perdidos nessa terra sem esperança, sem vida, sem nada, irmãos. Jesus está ressuscitado, isso é um milagre para as nossas vidas. Tudo que acontece na nossa vida é um milagre. A pesca que ele quer que você faça hoje não é só uma pesca maravilhosa, é uma pesca milagrosa. O que você está precisando? Eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de cura, eu estou precisando da salvação da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus filhos. É um milagre que Jesus pode fazer porque ele está ressuscitado. Ele está à direita de Deus Pai, ele é teu advogado. Tu fala com ele
Ele te defende. Sabe por quê? As pessoas hoje querem tratar Deus como um qualquer. As pessoas querem tratar Deus como o gênio da lâmpada. Esfrega que ele vai sair e vai cumprir todos os meus desejos. Não é isso, não é assim. Por isso que Deus muitas vezes deixa a gente esperando. Deixa a gente que ele está ouvindo, mas nem sempre ele cumpre não. Aprenda isso. Porque Deus não é o gênio da lâmpada para realizar todos os nossos desejos não. Mas nós temos um intercessor que intercede por nós, que é nosso advogado, que está sentado à direita dele, que é Jesus. Nós cantamos umas músicas aí que fala que a gente tem que se reconciliar com Deus. Às vezes a gente aborrece a Deus, às vezes a gente entristece a Deus. Aí você pensa que Deus é menino bobo, que é aquele pai bobo que você tem em casa que vai ficar sorrindo. Não, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é soberano, entendeu? E a justiça de Deus é coisa divina. Mas às vezes você precisa da intercessão de Jesus. Jesus é teu advogado? Jesus é meu advogado, para a glória de Deus. Deus me deu esse advogado maravilhoso. E pelo poder de nome de Jesus, nós temos poder e autoridade para lutar contra as ciladas de Satanás, contra as astutas ciladas de Satanás. É por causa desse nome e é por causa desse advogado que nos defende lá no céu, que a gente às vezes chega para Deus e fala assim: Deus, Pai, dá uma segurada aí, dá uma maneirada. Ele vacilou, mas ele é bom, ele tem um coração bom, tem misericórdia dele. Irmãos, Deus queria acabar com o povo de Israel, não acabou porque Moisés pediu. Tem hora que tem que ter alguém para interceder, irmão. Tem hora que a vacilada é grande, que as burradas são grandes, que os satanás que estão lá fora atentam a gente, faz a gente pecar mesmo, a culpa é deles, mas o peso é para nós, quem paga o preço somos nós. Tem muita gente que faz a gente errar, sai lindo, serelepe, límpido e vai pagar lá na frente com a justiça de Deus, mas quem paga aquela pena ali é a gente. Tem muita gente fazendo a gente pecar, irmãos. Tem muita gente fazendo a gente tropeçar. Tem muita gente fazendo a gente vacilar, sim. E a gente tem que estar num domínio muito grande, numa serenidade muito grande, na bondade, na benignidade. E às vezes a gente não está, a gente vacila. Aí sabe quem é que vai lá cochichar no ouvido de Deus? Jesus. Jesus vai lá e cochicha, vacilou, mas está com o coração arrependido. Deu ruim ali, deu ruim também, ele deu uma bobeada, ela deu uma bobeada, entendeu? Mas se arrependeu, está com o coração contrito, quebrantado, quer se arrepender, quer se reconciliar contigo, quer fazer as pazes, porque tem gente que está de mal com Deus, tem gente que está sofrendo coisa aí que pensa que a culpa é de Deus e está de mal com Deus. Como se Deus precisasse dele. Como se Deus fosse deixar de ser Deus por causa dele. Como se ele tivesse autoridade para falar de certas maneiras, como certas pessoas estão falando com Deus. Deus está lá no terceiro céu, acima de tudo, acima de todos. Temos um universo incrível aí. Temos aí pesquisas do universo, de vários buracos negros, para você ver a grandiosidade celestial em que nós nos encontramos. E as pessoas estão tratando Deus como se fosse qualquer um. E não estão lembrando que Jesus é nosso advogado. Jesus, nosso advogado, vai lá e fala com Deus. E aí limpa a nossa barra. E aí o Espírito Santo vem e age nas nossas vidas. Isso é lindo, isso é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos perder essa comunhão com o nosso advogado. Nós não podemos perder essa comunhão, porque Deus muitas vezes se aborrece sim. E quem intercede por nós é quem? É o nosso advogado. Então eu tive que prosseguir aqui, porque a palavra foi muito interessante, foi se revelando para mim. E aí, seguindo aqui uma parte que vocês não leram, Jesus ali, depois daquele jantar maravilhoso, todo mundo de barriguinha cheia, comeram o peixe de Jesus, com Jesus lá na brasa. Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me ama? Irmãos, Pedro já tinha falado que Jesus era o único, para onde ele iria. Pedro já tinha feito várias burradas. Pedro já tinha negado Jesus. Mas aquilo ali foi a hora do cara a cara. Jesus vira para você hoje e fala assim: tu me amas? Jesus hoje está falando com a Eliane: Eliane, tu me amas? Do jeito que Jesus falou com Pedro, era para se enfiar aqui debaixo desse chão, enfiar a cara e não subir nunca mais. Sabe por quê, irmãos? Às vezes parece que a gente nem ama Jesus. A gente anda falando, pensando umas coisas que parece que a gente não ama Jesus. Parece que a gente não crê no poder de Jesus. Parece que ele não ensinou nada pra gente. Pedro andou 3 anos com Jesus e fez o quê? Jesus deu uma sumidinha. Jesus estava no processo lá, né? Ele não sumiu nada, ele estava de olho na galera. Pedro voltou a fazer o que fazia antes.
Pedro foi pescar peixe. Não era para ele estar pescando peixe, era para ele estar pescando homem. E nós, muitas vezes, nós voltamos, queremos voltar para aquilo que a gente fazia. Aí Jesus hoje está perguntando, mas você me ama? Você me ama? Pergunte. Eu oro com aquelas crianças ali, eu ensino elas a orar, eu ensino elas a falar, eu te amo muito. Sabe por que eu ensino isso? Porque a gente fala que, muitas vezes a gente fala te amo fácil. A gente fala te amo para um rapaz que chega para nós, mal a gente conhece, a gente já está falando te amo. As pessoas falam te amo aí à toa, mas as pessoas não falam para Jesus que ama, não. Então eu ensino a criança desde pequena que ela deve saber que ela ama Jesus, porque ela tem o coração puro, e Jesus ama muito essas crianças. Jesus disse, vinde a mim os pequeninos. Jesus ama as crianças. Então eu oro ali com elas. Eu queria que os irmãos orassem em casa também com as crianças, ensinassem a elas que elas devem orar antes de se alimentar, que elas devem orar quando vão dormir, porque Deus ouve a oração do justo. Mas acima de tudo, que você já ensinasse o seu filho desde pequeno que Jesus o ama, e ele aprendesse que ele ama Jesus também, porque se ele tem o coração puro, certamente ele ama Jesus. Mas aqui Pedro encostado na parede. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Porque tem hora que parece que a gente é surdo, parece que a gente não escuta, parece que a gente não entende. Então Jesus tem que ficar repetindo a mesma coisa. Só que chegou a terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro pulou para trás e falou, tu sabes. É tu que sabes, Senhor. Tu sabes. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, tu me amas. E disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro se aborreceu, né? Pedro se entristeceu, mas Pedro parecia que é surdo. Será que tem hora que a gente não parece que é surdo também, que a gente não entende o que Jesus está falando? Que a gente não entende, que Jesus está perguntando se tu ama ele de verdade, se tu vai largar tudo por causa dele. Largar tudo, que eu estou dizendo, não é largar a tua família com fome lá e vir para a igreja, não é isso, irmão. É largar o velho homem, largar as coisas erradas, é largar o que tu fazia, se for preciso largar sim a roda dos escarnecedores. É isso que ele quer que você, que a demonstração de amor para ele é isso. É você seguir o que ele fala, é você aprender o que ele fala, é você querer fazer o que ele fala. Isso é que é mostrar que o ama. Aí Pedro falou, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus falou aquela palavra linda, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Será que você está cuidando de quem te deu, de quem Jesus te deu para cuidar hoje? Será que você está cuidando? Será que você está cuidando? Eu não vou dizer assim, meus filhos, é muito fácil eu cuidar do meu filho, eu amo meu filho, ele é meu e eu vou cuidar dele para sempre. Você ama seu filho. Eu estou dizendo cuidando de outras vidas, de outras almas, às vezes de outras pessoas que Deus te deu para cuidar. Às vezes não é pegar e carregar aquela pessoa no colo, é estar com ela em oração, irmãos. Será que você está fazendo o que Deus tem mandado? Será que você está apacentando as ovelhas que Deus tem te mandado apacentar? Será que você está dando testemunho para elas? Será que você está orando por elas? Hoje eu encontrei uma pessoa que há muito tempo que eu não via, e aí eu falei, Jesus, o que eu posso fazer por essa pessoa? Jesus falou, você pode orar. Eu posso orar por essa pessoa. Às vezes eu não tenho que chegar lá e pegar a prova daquela pessoa não, entendeu? Às vezes aquela pessoa, ela está passando por uma prova, por uma necessidade, por uma situação, porque Deus quer transformar ela. E aí se tu vai e se mete na luta dela, a luta cai para tu paga um preço, se ferra todo, e às vezes ela não muda, porque você não deixou ela passar na educação jesuística que Jesus tinha que dar para ela. As pessoas, irmãos, tem pessoas que a gente ora para Deus abençoar, mas tem gente que tem que ser tratado, tem gente que tem que passar por um trabalhar, por um tratar de Deus, por um mover, e muitas vezes a gente muito soberana, a gente quer abraçar, e Deus não quer que tu abrace. Às vezes Deus quer que tu fique aqui só intercedendo por ela. Vai orando, que aí se ela estiver fazendo besteira ainda, Deus vai livrando, porque tu está orando. Não deixa de orar não deixa de pedir, mas não se mete no que Deus não mandar. Se Deus mandar, tu vai lá e faz. Se Deus não mandar, tu não faz. Aprende a escutar o que Deus está falando, aprende a escutar o que Jesus está falando. Jesus hoje está falando sim para você cuidar das ovelhas, cuidados da sua casa, cuidados da sua família, cuidados da parentela, da vizinhança, sim. Ele não está dizendo que é para você pegar a luta dos outros e trazer para você. Ele está dizendo para você interceder em oração, você tratar, você trabalhar. Eu vou sair daqui, irmãos, eu vou levar essa água para uma amiga que está doente.
Ela não está podendo sair de casa. Apareceu uma coisa terrível na perna dela, um inchaço, como é que chama aquilo? Um pus, sei lá. E aí o médico falou assim: você é diabética, se você não vem para o hospital, você podia até perder a perna. Só palavra ruim, irmão, só palavra ruim. O crente tem que se acostumar também com a palavra ruim. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Principalmente se for no médico, porque a primeira palavra que ele dá é a ruim. Parece que está escrito aqui na testa da gente que a gente é crente, aí é ali que o diabo sabe, né? Quem é crente e quem não é. Aí já bota para entrar aquela seta, porque uma palavra ruim te amargura, mas uma palavra boa te levanta. Eu gosto de ir em médico, que nós fomos hoje. Você está bem, você está legal. Poxa, você está superando as expectativas. O João falou: gostei dessa médica. A gente gosta de quem bota para cima. Às vezes o médico bota para baixo, que ele quer botar um medinho naquela pessoa. Toma jeito, porque tu tá com um problema e aí tu também não tá fazendo a dieta que tinha que fazer. Aí ele já te bota lá no poço. Então botou aquela menina no poço. Porque um pus está inchado, você pode abrir uma ferida e não fechar mais porque você tem diabetes. Eu repreendo em nome de Jesus, creio no poder de Jesus, vou levar essa água para ela e creio em Deus que essa perna dela vai secar, porque já está melhorando. Caiu de trás da geladeira. Hoje o diabo está furioso. É a fúria. Mas é igual boneco, irmão. Sacudiu assim, ó, já está novo de novo. Já está preparado para o próximo tombo. É peleja, é luta, sabe? É a fúria, porque Satanás não quer que a gente fale aquilo que é aprendizado, aquilo que é conhecimento para você, aquilo que é palavra. Satanás não quer. Então, voltando ao caso, a pessoa está ruim, a pessoa está com problema, eu vou orar por ela, eu vou passar na casa dela, nem que seja 10 horas da noite, para deixar uma água que nós oramos, que nós já vimos vários resultados, que nós cremos. É isso que Jesus quer de você, que você apacente as ovelhas. A Kathleen já quase não tem mais garrafa, de tanta água que ela leva, e tanta coisa que essa água abençoa na família da Kathleen, não é verdade? E tantas pessoas aqui que foram abençoadas por essa água, irmãos. É a nossa fé que está embutida nisso aí, entendeu? É o poder de Deus e a gente vai levar. E assim nós estamos apacentando as ovelhas. Jesus botou ovelha para você orar, Jesus botou ovelha para você cuidar. Ore, cuide, peça, vigia para não cair, entendeu? E aí, Jesus, depois dessa aula toda para Pedro, tem mais para falar, vou falar até meia-noite. Não adianta vocês quererem cochilar, não. Jesus fala assim: na verdade, Pedro, eu te digo, quando você era moço, você botava sua roupa e ia para onde você queria, você fazia o que você queria, você andava por onde você queria. Jesus falou isso para Pedro. Mas quando fores velho, você vai estender as mãos, alguém vai prender suas mãos e vai te levar para um lugar onde você nem queria ir. Ali, essa palavra não é mole não, irmãos. Essa palavra no versículo 19, Jesus estava dando o significado da morte de Pedro, que Pedro ia ser glorificado a Deus, morrendo também numa cruz sacrificado, porque o evangelho é sacrifício, irmãos. Eu não vou dizer que a gente vai morrer numa cruz sacrificado, não, mas a gente tem a nossa cruz para levar, a gente tem aí o que Deus deu para levar. Aqui Jesus estava falando: você lá no mundo, você andava, você fazia o que você queria, agora você não faz mais. Lá no mundo você andava com quem você queria, você ia para onde você queria, você achava que você era livre para fazer o que você queria. Agora você não faz mais. Amém? É ruim de dar esse amém, mas é o jeito. Nem que seja para onde você não quer ir. Quantas vezes a gente não quer, irmãos, vir para a igreja? Não vou mentir, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está enfadado, tem dia que está um maior engarrafamento, tem dia que está uma maior chuva. Você não quer vir. Tem dia que tem uma... Quantas vigílias a gente fez no monte? Quantas vigílias teve no monte? Quantas vezes eu não quis ir? Muitas, não eram poucas não. A gente trabalhava até 6 horas da noite, ia em casa, fazia um lanche, tomava um banho e ia para a vigília, ia para o monte. Saía de casa 7 horas da noite, pegava os irmãos aqui 8 horas da noite, daqui para lá é mais 2 horas, chegava lá 10 horas da noite, subia o monte, ficava a noite toda 2 horas orando, depois 2 horas na roda marchando, todo mundo sabe que todo mundo foi, depois Deus revelando, depois Deus agindo, depois o fogo caindo, e a gente descia 4h30 da manhã, 4h30 da madruga, para chegar lá embaixo 5 horas, 5h30, porque tinha gente que ia pegar o trem, mas cansava. Eu saía de casa às 7 horas da noite, chegava às 7 horas da manhã,
Era 12 horas virado, irmão. E eu estava velha, eu estou velha desde os 39 anos. Já sou velha, não é de hoje. Aquilo cansava. Quantas vezes eu não quis ir? Pode perguntar para o Jorge. Tem dia que eu ia me arrastando. Teve dia que o Jorge falou assim, não vem nem em casa, eu vou te pegar no trabalho e nós vamos direto. Eu falava, Jesus, não dá nem tempo de comer, não dá nem tempo de tomar um banho. Poxa, muitas vezes eu fui reclamando, irmão. Muitas vezes eu subi assim, aquele monte cansada, sofrida, com sono. Chegava lá, aquele breu. Como é que tu vai aguentar ficar acordado no breu? No joelho, orando. Mas aí sabe o que acontecia? A gente começava a orar assim, a gente ajoelhado, Deus revelava. Às vezes até deitado de tão cansado. E às vezes na roda Deus revigorava. E quando eu descia com a minha vitória. Vocês acreditam? Terça-feira a gente estava no monte, houve a ligação da vitória lá em cima do monte. Um trabalho que saiu, onde é que eu estava? Lá em cima do monte. Sabe, vinha vitória. Naquela vigília vinha vitória. Muitas vezes eu não queria ir. Mas hoje em dia eu sinto falta. Tem que abrir uma parte aqui, irmãos. Tem tempo para tudo. E você tem que aproveitar o tempo. Você tem que aproveitar aquela época. Você tem que aproveitar aquela oportunidade. Aquilo ali era uma oportunidade que a gente tinha, uma necessidade que a gente tinha, uma busca que a gente tinha, que hoje em dia a gente não tem mais. Hoje em dia não é mais a mesma coisa. Hoje em dia o próprio exército está cercando lá todas aquelas áreas para que as pessoas não subam para orar. Porque muitas pessoas vão, fazem fogueira, enfim. E existe lá uma área que não é para ter fogo. Então, se eu tivesse perdido aquela oportunidade ali, eu não teria sido tão abençoada como eu fui. Muitas bênçãos nós recebemos nessa vigília do monte, irmãos. Muitas bênçãos, muitas vitórias. Meu pai doente, eu clamando ali por ele, Deus prometendo a salvação do meu pai. Ganhei naquele monte, clamando. Muitas coisas, muitas portas Deus abriu. A própria porta da igreja foi Deus que abriu na busca. Então, irmão, é isso aqui. Tem hora que o evangelho vai te levar para onde você não queria ir. Está pensando que todo mundo aqui vai para os Estados Unidos pregar? Vai ser missionário nos Estados Unidos? Tem gente que é missionário na África. Tem gente que é missionário lá naquele Sudão lá que está pegando fogo. Nem sempre Deus vai te levar para o lugar bom. Às vezes Deus vai te levar naquela casa de luta, de problema, que está todo mundo brigando sim, que é para você ter uma palavra e levar e pregar e abaixar aquela poeira lá e tudo se acalmar. Essa semana uma pessoa falou para mim, eu queria falar como você fala. Eu falei, eu nem falo direito. Mas se você não falar, você não vai aprender nunca. Se você não começar a abrir sua boca, ninguém vai parar para te escutar. Eu sempre falei, Jorge, você tem a chamada, porque você para falar e as pessoas prestam atenção em você. Se você ficar 50 minutos falando, a pessoa presta atenção. Eu falo 10, as pessoas não me escutam. As pessoas já estão virando assim, já estão saindo. Outro dia eu estava conversando lá com os médicos, que meu negócio agora é médico, né? Quase todo dia no médico. Eu conversando, as doutoras já estavam tudo saindo, as doutoras não prestam atenção. Hoje em dia é uma vida de muita correria, ninguém dá atenção para ninguém pode parar para escutar, sabe? Está todo mundo na correria, ninguém escuta. Mas se você abrir tua boca, Deus vai te usar. Se você falar, Deus vai te usar. Moisés era pesado de palavra, irmão. Foi lá arrumar a libertação para o faraó. Tu pensa que o faraó era quem? O faraó era o rei, era o cara mais graduado que tinha. Era o cara que fez PhD em literatura do Egito. O faraó não era comedor de feijão igual a gente não. O faraó era berço de ouro, nascido, criado no estudo do Egito, que é um estudo acima da média até hoje em dia. E quem foi lá falar? Moisés. Moisés, pesado no falar. Quem é que usou a boca do Moisés? Foi Deus, irmão. Abre tua boca que Deus vai usar tua boca. Abre tua boca, abre tua boca, abre tua boca, abre tua boca. E volta a dizer, lê a palavra, porque a palavra diz, você tem que estudar a palavra para você ter alguma coisa para falar quando alguém te perguntar. Abre tua boca, dá o testemunho, mas não pense que vai ser tudo do jeito que você quer, não. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser luta. Vai ter casos, irmão, vai ter caso que você também vai abrir a boca e os outros não vão querer escutar, né? Só quero dizer isso, que às vezes a gente prega na nossa... Jesus falou, na tua própria casa, o profeta não tem valor na sua casa. Se Jesus não tinha valor na casa dele, imagina nós. Imagina a gente falando, tu eu conheço desde que nasceu, tu eu troquei fralda, tu eu sei quem é. Aí você já fala diferente, você já fala com seu testemunho.
Uma pessoa falou também para mim, olha, eu fui resolver uma situação e essa pessoa foi muito abençoada, Ela recuperou uma casa que estava perdida, que ela ia perder, e ela conseguiu recuperar essa casa, vendeu a casa e ganhou um dinheiro, e foi abençoada. Mas ela não contou para ninguém, ela só orou, ela pediu a Deus, ela pediu direção, vou dizer que ela pediu oração nossa, e a gente orou também. E aí quando ela foi abençoada, ela chegou para a família dela, que não podia saber de nada, e falou assim, já resolvi tudo, o dinheiro está na conta. Aquilo que estava perdido, recuperei, graças a Deus. Aí sabe o que a família dela falou? Você é muito abençoada. A família dela é a família para quem ela prega. É a família que fuma, que bebe, que faz coisas que não são de acordo com as coisas que Deus gosta, e na qual ela fica falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o povo só se aborrece. Então ela parou de falar e foi dar o testemunho. Quando ela foi abençoada por Deus, que ela foi dar o testemunho, todo mundo reconheceu que ela era de Deus. Não, você é uma mulher abençoada. Você é uma mulher de oração. Você é uma mulher vigorosa. Você é uma mulher que Deus está dando sabedoria, porque você está pedindo. Irmão, você ouvir isso de uma pessoa da sua carne, da sua família, que te conhece, que reconhece isso, é muito pra gente. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não querem reconhecer que você é de Deus, não querem reconhecer que você está na casa de Deus, não querem reconhecer que você é santo. Mas quando acontece alguma coisa na tua vida, que eles veem a mão de Deus, eles vão falar, você é de Deus. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que tu quer para a tua vida? É isso que tu quer para a tua vida? Diga amém. Você quer ser abençoado e quer que os outros reconheçam. Você buscou a Deus, hein? Você orou, você pediu, Deus te ouviu, Deus abriu a porta, Deus deu tiração. Deus tirou aquele laço que não era para tirar, aquele problema do meio, e te deu a solução. É isso que Deus quer para a tua vida, irmão. É isso que Deus quer. E para concluir, que estou longa, vou falar até meia-noite. Havia ali, Jesus falou para Pedro seguir ele. Aí Pedro começou a enciumar. Pedro enciumou com quem? Com João. João era o discípulo querido. Não adianta, João é sempre querido. Aí Pedro falou assim, e aquele a quem tu amas? O que vai ser dele? Pedro, Jesus já mandou tu seguir ele, Pedro. Vai, segue, fica calado. Não, vou te seguir, mas peraí, o fulano vai também? Fulano vai para a igreja? Fulano ora meia-noite? Fulano ora na madrugada? Fulano sobe monte? Fulano não sei o que? Fulano está fazendo? Fulano está acontecendo? Fulano está na vigília? Fulano está na consagração? Jesus deu-lhe um fora. Acompanhe o fora que Jesus deu, que Jesus também dá fora, hein? Jesus disse para Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que te interessa? Está no versículo 22, foi ele que falou, não fui eu não. O que te interessa a vida dos outros? Se eu quiser que João fique vivo até eu voltar na segunda vinda de Jesus, ele vai ficar. Pedro, segue-me tu. Jesus está falando isso para você hoje. Tu, segue Jesus, deixa os outros falar, deixa se os outros estar melhor do que você, se os outros estão pior, se os outros estão orando mais, se os outros estão acontecendo mais coisas na vida deles, se a casa dos outros está cheia de bênçãos, se tem carro novo, se tem isso, se tem aquilo, se tu acha que o outro é mais querido, para de ciúme, não seja menino. Jesus está falando para hoje, segue-me tu, larga essas coisas e me segue. Então, para concluir, irmãos, segue Jesus hoje, segue Jesus, olha esse barco, olha essa pescaria que Jesus tem para você. Jesus tem um número perfeito para você pescar. Você não vai pescar nem mais nem menos, você vai você vai pescar aquela coisa que é perfeita para a sua vida, entendeu? Você não vai quebrar a cara de novo se você não quiser, você não precisa quebrar a cara de novo, basta você seguir Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé? O pastor vai fazer a oração final?